Fala, Felipe. Voltamos para mais uma live The Books on the Table. Opa, bom dia. Bom dia, meu amigo. Vamos falar de livro. Já fizemos uma bem bacana sobre aquela coleção do John Piper, né? Aham. Foi muito legal. Aqueles livros são ótimos. E hoje a gente vai falar sobre pregação e palavra. Quais os livros que você trouxe para conversar com a gente hoje, Felipe? Então, nosso bate-papo ele vai girar em torno do livro Teologia Bíblica da Pregação, do Jason Meyer, tá? E também A Igreja Centrada na Palavra, do Jonathan Leeman, né? São dois livros aí que falam sobre a pregação, né? Um centrado mais na teologia, outro a questão da igreja, né? Do desenvolvimento da igreja com a pregação. Por qual nós vamos começar? A gente pode começar pelo Teologia Bíblica. Então, você que é o nosso mestre, para quem não sabe, o Felipe é professor de teologia, né? Uma das mentes brilhantes aí na teologia no Rio de Janeiro. Começa explicando para a turma por que a gente chama de teologia bíblica, qual é a diferença entre teologia bíblica, sistemática. O pessoal acha que saca de teologia, mas tem um monte de vertentes aí que as pessoas às vezes não conseguem entender. É verdade. A teologia bíblica é uma das vertentes da teologia, né? Ao lado, por exemplo, da teologia sistemática, da teologia histórica, da teologia filosófica, apologética. A teologia bíblica ela é um desses braços da teologia, uma das maneiras de a gente estudar teologia. E, basicamente, né, assim, de forma muito superficial, poderíamos dizer que a teologia bíblica é aquela que procura entender a doutrina com base na narrativa bíblica, né? No discurso da própria Escritura, observando a linguagem das Escrituras ao longo dos tempos, né? Desde a criação até a restauração final. Então, ela vai trabalhando a questão da narrativa bíblica. Legal, que é diferente da teologia sistemática, que já traz uma definição, né, filosófica. Você vai estudar sobre o pecado, aí o cara vai dizer assim, pecado significa, não é assim? Exatamente, aí trabalha mais com conceitos elaborados, né? Aproveitando a ferramenta da filosofia para dar conceitos e definir algumas coisas. Definir dentro da questão teológica é um pouco complicado, é mais conceitual, né? Verdade. Então é conceito, sistematização das doutrinas e tal, é um pouco diferente. Tem a ver mais com a questão da elaboração filosófica humana, né? Humano-filosófica. Pois é, isso é importante a gente estar conversando sobre esse tema agora, porque muitos irmãos falam, esse negócio de teologia não serve para nada, para que perder meu tempo? Eu quero é Bíblia, o negócio é Bíblia. Só que chegar à conclusão, né, ou estruturar conceitos sobre temas da Bíblia só com a Bíblia não é tão fácil como o pessoal imagina, até porque você precisa de pressupostos de conhecimento bíblico para fazer isso. Tem que ter conhecimento prévio, a gente não pode desprezar o lastro histórico, o legado deixado, e pensar que a gente vai inventar a roda é um problema sério, né? Muita coisa do que a gente pensa hoje já foi pensado por teólogos e filósofos do passado, e a gente não pode desprezar isso. Pelo contrário, a gente tem que validar o que a gente pensa hoje por meio daquilo que os nossos pais, os primeiros teólogos, né, que são chamados de pais, padres, e aqueles que seguem essa escola, digamos assim, esse lastro de elaboração teológica, a gente tem que buscar neles uma fundamentação, uma base, um alicerce sólido, né, para aquilo que a gente pensa hoje. Então, é coisa saudável você buscar na história o que se pensa, o que se discute hoje dentro da teologia. Verdade, cara. Você não está vendo essas polêmicas que estão acontecendo agora? Infelizmente, a gente está fazendo essa live no tempo de pandemia. A gente teve a perda de uma cantora, né, uma cantora gospel recentemente, né, que morreu de Covid. E aí a turma foi para a internet para falar mal dos crentes, dizendo que os crentes pregam a cura, pregam a prosperidade, que não são atingidos pelo mal, né? Você vê, tirando a parte da raiva, do ódio que permeia a internet, a gente observa que existe todo um ensinamento que está sendo feito sem
bons pressupostos bíblicos. Quer dizer, os caras pegam a Bíblia, interpretam da maneira como querem, desconsideram o passado, aí a teologia bíblica do cara é péssima. Aí chega num momento desse de pandemia, não tem explicação para dar. Verdade, verdade. Tudo isso é porque as pessoas fazem teologia. A gente precisa estudar teologia. É diferente uma coisa de fazer e estudar. Estudar pressupõe isso daí, uma busca daquilo que Deus falou, daquilo que homens de Deus, grandes homens de Deus falaram, e a gente assim balizar, né, aquilo que a gente vai falar hoje. O problema é que as pessoas leem o texto e já querem fazer uma ponte direta com os nossos dias. Muita gente até bem intencionada, se equivoca no jeito de falar, de discursar, de ensinar. A gente tem visto aí na internet o tempo todo isso daí acontecendo, a gente tendo que voltar para a internet depois vai pedir perdão pelo que falou de errado, mas tudo porque estão ou aprenderam dentro de uma escola, né, eclesiástica muito equivocada, ou então não leem a Bíblia de verdade para poder pregar, ensinar, não se apoiam em bons pregadores, né? Porque a gente tem que subir nos ombros desses caras, né? Pessoas que, de alguma forma, nos influenciam positivamente, que estão há mais tempo do que a gente aprendendo, pregando, ministerialmente exercendo ali o seu papel como pastor, como teólogo, como mestre, e a gente precisa subir nos ombros desses gigantes aí. Não tem jeito. Isso é muito simples, né, cara? Parece até que a gente está falando grego, né? Mas não está falando grego. Se você pegar um livro, por exemplo, de Jorge Amado, o Monteiro Lobato, você vai ver que os caras escreveram dentro de um contexto político, histórico, sociológico. Então, se você vai ler a obra dos caras apenas com as lentes desse tempo nosso aqui, você vai deslocar completamente o sentido. Nós não estamos falando grego. É verdade. É um problema de entendimento do autor, né? O autor estava pensando o seu tempo, o seu próprio tempo. E a Bíblia também é dessa forma. Então, infelizmente... Essa ideia, é verdade, infelizmente, essa ideia, Leclerc, moderna, secular, e às vezes até mesmo dentro da própria literatura ou na escola se ensina sim, em alguns contextos, de que o texto ele é vivo em você. Isso é muito, muito complexo quando se trata das escrituras, porque você não pode simplesmente fazer uma leitura e desprezar o escritor, o autor, né? A intencionalidade, né? O discurso intencional, qual foi a intenção do autor. Então, assim, eu estudei isso na faculdade, letras, e você também, que é formado em letras, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente quando se trata das escrituras. Que é um texto que não foi escrito para a gente no primeiro momento. Exatamente. Tem o seu auditório original primeiro, né? Então a gente tem que fazer essa ponte. Eu tenho ensinado aos meus alunos de homilética justamente isso, que não existe um caminho direto do texto bíblico para a gente hoje. Não existe. A gente precisa fazer toda uma caminhada dentro daquilo que eu aprendi, né, estudando homilética, pregação expositiva, em instituições que eu estudei. A gente tem que fazer aquilo que é chamado de instruções de viagem. Você faz uma viagem até o texto, do texto para os destinatários, os autores, né? Depois você faz uma reflexão teológica por meio do evangelho. Aí, depois que você faz essa reflexão, você faz uma aplicação, por exemplo. Então, não existe um caminho direto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? De pegar o texto e simplesmente aplicar a nós hoje, sem fazer essa caminhada primeira, né? Verdade. O próprio John Stott, naquele famoso livro dele, clássico livro dele de homilética, chamado Entre Dois Mundos, que pela editora Vida foi editado como Eu Creio na Pregação, né? Ele, que não é o nosso assunto aqui, o livro dele, mas é bom a gente fazer essa ponte. O Jason Meyer cita o John Stott lá nos apêndices. Ele fala que pregar é fazer com que a pregação é uma ponte, é fazer com que o mundo das escrituras chegue até o nosso mundo de hoje. Então, pregar é construir essa ponte, entre dois mundos. Então, é muito legal isso daí. Você fazer essa caminhada do texto para a gente hoje, entendeu? Verdade. Esse é o problema do nosso tempo, basicamente. Acho que essa abertura nossa aqui é muito relevante.
A gente tem problemas morais por causa disso, problemas escatológicos por causa disso. Escatologia, então, é uma área que sofre muito, porque o camarada se recusa, por exemplo, a aceitar que uma passagem profética já tenha se cumprido, né? O cara fala, não, ele fica lá batendo nesse ponto, sem considerar que muitas passagens proféticas, que até reverberam hoje, com tranquilidade, né? Você pode observar que as cartas do Apocalipse, elas têm mensagens, as 7 cartas as 7 igrejas do Apocalipse, elas têm mensagem para aquele tempo, de forma muito específica para aquele contexto histórico ali, mas ela sempre termina com uma afirmação transtemporal, né? Naquele que É o tem Jaio ainda não da exa... escatologia, né? Tem uma travada aí, Felipe. Voltou. O Jael ainda não, que você citou, do John Stott, né, inclusive, né? É isso aí, é isso aí. Muito legal. Então fica aqui o desafio, Felipe, para a gente falar dos livros, fica o desafio para a gente criar agora umas lives a partir de agora só sobre textos difíceis. Para dar briga, quero arrumar briga, quero confusão, quero gente xingando a gente. Então você que é um cara extremamente dedicado aos estudos ali, à pregação, separa os textos bem polêmicos mesmo para a gente arrumar confusão na internet. Tá certo. Para polemizar, né? Polemizar. Os polêmicos dos nossos dias. Tretas teológicas. A gente polemiza e explica. É simples. Tá certo. Tá certo. Vamos pensar nisso sim. Então vamos no primeiro aí. Vamos lá. Teologia Bíblica da Pregação. Então, Leclerc, a gente tem nesse livro algo assim muito especial. Primeiro, dizendo a respeito do autor, que o autor, Jason Meyer, ele é o substituto do John Piper na igreja Bethlehem Baptist Church. Então, veja que o cara simplesmente ele dá continuidade ao ministério de pregação de 33 anos desse pregador contemporâneo, que para a gente é um ícone, né? Então, assim, não é pouca coisa, não. Eu jamais aceitaria uma posição dessa. É verdade, é verdade. Substituir o John Piper? É uma coisa bem doida. Nem pensar. Mas então, assim, mas aí ele com certeza, né, deve ter, eu não vi isso profundamente, mas ele deve ter sido, assim, muito bem discipulado aos pés de John Piper, né? Então, assim, o assunto, né, que ele vai tratar, né, é a questão da revelação, da teologia a respeito da pregação, né? Porque ele entende que a pregação em si mesma, propriamente dita, é um assunto secundário, né? A pregação é um assunto de segundo plano. Ele vai fazer primeiro uma caminhada a respeito do que a Bíblia trata sobre a pregação, né? Então, assim, e quando ele faz esse caminho do que a Bíblia trata sobre a pregação, ele vai fazer uma pergunta: o que a Bíblia, ela, de fato, como é que eu vejo as Escrituras, né? Como que eu vejo as Escrituras? Porque são exatamente as Escrituras que são transmitidas por meio da pregação. Então, as Escrituras não são transmitidas só pela pregação, mas as Escrituras são transmitidas pela pregação. E aí ele começa dizendo, né, há um prefácio do John Piper, do seu mentor, e ele começa falando a respeito daquilo que é o temor de se pregar, né? As pessoas tremem, não tremem mais diante da incumbência de pregar. Muitos pregadores perderam essa questão do temor pela pregação, não levam mais a sério a tarefa de transmitir a mensagem de Deus. A gente sabe que pregar é uma coisa... Quem entende o que é pregar de verdade pelas Escrituras treme diante do ofício da tarefa, né? Virou um exercício motivacional, né, cara? Isso, é a questão do coach hoje, né? Tem tudo a ver com essa cultura do nosso tempo, exatamente. Isso, então, o cara é animado, né? O cara é animado, é carismático, não sei o que. Performance. Então, dane-se o que ele vai falar. Isso, exatamente. Então, assim, ele vai por esse caminho sobre a questão do temor. O próprio John Piper no prefácio vai falando isso. Então, eles vão desenvolver que pregar é um chamado tão nobre que não é somente uma tarefa difícil, é impossível para o homem pecador. A pregação em si mesma ela é impossível para o pregador, né? E aí, então,
a gente vai caminhando e o Jason Meyer vai dizer que o Deus Todo-Poderoso ele fala por meio de um livro e por meio de uma personalidade a outras pessoas, né? Para que ambos, tanto o pregador quanto o auditório, tenham um encontro com Deus vivo. Então, pregar é fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus. Bom, Isso é maravilhoso. Mostra para a gente que a tarefa da pregação ela é a comunicação do próprio Deus. Quem tem o direito de falar no púlpito, ao auditório, à igreja, ao povo, é o próprio Deus. É a palavra de Deus que precisa ser anunciada e não coisas que o pregador elabora na sua mente, né? No exatamente, seu intelecto. exatamente. Então, o que acontece? Ele vai trabalhando essa questão que o povo de Deus ele se encontra com Deus na proclamação ungida da mensagem, na proclamação fiel da mensagem de Deus. Então, Né? só esse conceito já vale o livro, né? Porque Vale, é é um exatamente livro, isso que tem faltado nas nossas comunidades, né? Nas comunidades de fé. No final do verdade, século XX, principalmente no início do século XXI, ficou tudo muito pulverizado. E é por conta dessa questão que a chance de muitas dessas comunidades não voltarem agora é muito grande. muito grande mesmo. E outra coisa que ele vai dizer também, que é importante a gente falar, é que ele vai dizer que a pregação no culto, ela não é uma preleção em sala de aula, né? Existem muitas maneiras de se comunicar as escrituras. A pregação é uma delas. Você pode dar uma palestra, você pode dar uma aula, você pode ter um encontro com pequenos grupos e ali transmitir. Você pode transmitir a palavra de Deus até numa conversa informal. Mas ele vai dizer que a pregação ela não é uma preleção, ela é o eco de Deus dirigindo-se a nós em sua palavra e a nossa exultação diante disso. Acontece no culto público e nos faz exultar diante de Deus. Né? Tanto que John Piper, no prefácio, diz que a pregação no culto não é uma preleção somente. Né? Ele que vai dizer isso. Ela é um elemento de exultação. Né? Então, assim, resumindo, a gente vai caminhando para o cerne do livro e para as partes dele. O livro propõe voltarmos à centralidade da pregação na igreja. Né? O livro é para todo cristão, não é só para pastores, é para todo cristão, porque por meio deste livro, né, que o John Mayer escreve, todos os cristãos poderão pensar sobre o papel da pregação no culto. Isso é muito legal. Ele não escreve um livro só para pastores, ele escreve um livro para a igreja, para todos os cristãos e discípulos de Jesus que podem ler o livro e entender qual é o papel da pregação no culto, na dinâmica do culto, na dinâmica da igreja. Então, assim, e ele vai fazer isso elaborando uma argumentação bíblica convincente a favor da pregação como uma exposição da própria Escritura. Eu não sei, cara, eu não sei quantos anos a gente vai levar, se é que a gente vai conseguir, para recuperar essa percepção, entendeu? Eu percebo nos textos antigos, dos livros, e percebo também na minha infância, na igreja, com a minha avó, com a minha família, que a expectativa das pessoas com relação à mensagem era outra. Né? Uhum. Você vê isso nos textos do David Wilkerson, nos textos nas pregações do Billy Graham, nas pregações do John Stott, nas mensagens do Ravi Zacarias. Você vê que esses caras, assim, as comunidades, as pessoas iam para a igreja com a expectativa de ouvir algo de Deus. E elas estavam preparadas para tudo, para a exortação, para a disciplina, né? Só que a gente tem uma mudança de olhar, né, no final do século XX aí, e agora as pessoas vão para a igreja pensando em si mesmo. Agora não estou pensando em Deus, verdade. Estou pensando nelas, assim, como se fosse uma terapia de grupo, né? Como é que eu saio daqui melhor? Tudo bem que a igreja perdeu um pouco também o fio da meada, isso é uma outra discussão, né? A igreja ficou pouco existencial e ela, às vezes, fica no mundo paralelo. Isso é verdade. É verdade. Mas a gente está com dois problemas, né? Aí a gente poderia citar Ronaldo Lidório, poderia citar Michael Gouin, poderia citar Ricardo Agreste, poderia citar um monte desses caras, Timothy Keller, que estão falando exatamente sobre isso, né? A igreja perdeu o rumo aqui, ela não consegue se comunicar com a sociedade
Então, ela optou por um caminho motivacional. E agora, essa sociedade aqui não espera mais ouvir Deus, né? Ela espera atender às suas próprias demandas pessoais. Eu não sei quanto tempo a gente vai levar para recuperar esse rumo, se é que a gente recupera. Isso é o problema que o livro vai tratar, exatamente assim. Você vê que isso é simplesmente um cumprimento de uma profecia do apóstolo Paulo, se é que eu posso dizer, uma profecia, uma mensagem dita a Timóteo, de que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, teriam comichão nos seus ouvidos e buscariam para si mesmos mestres segundo seus interesses, suas vontades, seus caprichos. A gente vê que isso é uma realidade nos nossos dias. E o problema maior também, Leclerc, é que os pregadores, as lideranças, as igrejas têm se deixado levar por essa busca. Então, assim, para que tenham mais membros ali, para que tenham mais adeptos ali, se adequam ao espírito da época. E aí a pregação tem sido renegada, a pregação tem sido colocada de lado. Muitas outras coisas tomando lugar da centralidade da pregação no culto, na igreja, na vida das pessoas. Então, assim, é muito lamentável isso, e é exatamente isso que o Jason Meyer vai falar. E ele vai falar fazendo a pergunta central do livro: o que é pregar? O que é, de fato, o ministério da palavra? Ele vai desenvolver essa pergunta, né, a partir do livro e tentar responder essa questão. E ele responde, Leclerc, usando 3 categorias. Olha que legal. Ele fala que a pregação é uma administração da palavra, a pregação é uma proclamação da palavra e a pregação é um encontro. Olha que legal. A administração, proclamação e o encontro. Veja que interessante. O pregador, ele não fala de si mesmo. Ele é um administrador. A pregação tem a ver com a administração daquilo que não é nosso. O que é ser mordomo? O que é ser um administrador? É você estar lidando com algo que não pertence a você, mas pertence a um senhor, alguém que confiou a você. Legal que é legal que o Maia recuperou um tema que foi muito recorrente nos anos 80, né? Mordomia cristã. Era um tema muito mordomia comum, cristã. muito comum nos há um livros, livro, pregações. Há um livro do John Stott chamado O Perfil do Pregador. Sim. E nesse livro ele vai falar sobre isso, que o pregador é um mordomo, né? Ele vai falar que o pregador é um arauto também, aquele que proclama, mas ele é um mordomo. Olha que coisa. Então ele pega uma categoria bíblica, encontra nas escrituras, isso em toda a escritura, falando desde Moisés, que recebia a palavra, administrava a palavra, depois proclamava a palavra e fazia com que a audiência tivesse um encontro com Deus através da proclamação. Olha que coisa. Então você pega aquilo que Deus está revelando a você, e aí eu cito o que ele vai dizer lá atrás, no apêndice, falando do J. Carson, dizendo que J. Carson ele fala que a pregação, pregar é revelação do texto sagrado, daquilo que Deus fala. Isso é difícil, isso é difícil. Aproveita o seu comentário, aproveita esse comentário seu para falar para todo mundo que vai assistir essa live no YouTube que a gente tem que ter filtro para autores também. Tem que ter filtros. O cara fala, tudo bem que é o Carson, é o Maia, é o Stott, é o Nicodemo, mas nenhum deles é Bíblia, né? Então, assim, você tem que ter um filtraço para o cara, né? Porque esse é um conceito, um conceito difícil. Teologicamente, classicamente, o que a gente tem não é uma revelação nem uma re-revelação, o que a gente tem é uma iluminação, do que já existe. Isso. Teologicamente, classicamente falando, a gente entende que existe essas... Vamos dar o Existem essas categorias da questão da bibliologia, a gente sabe muito bem que é a inspiração, né? A revelação, a iluminação, né? A gente sabe disso, né? Mas o que ele quis dizer, na verdade... Entendi. É um encontro, é um despertamento. Isso, exatamente, né? Legal, é que o objetivo dos pregadores não é somente explicar a Bíblia, né? É isso que ele quis dizer, porque senão a pregação se torna apenas um comentário. Ele quer dizer que a pregação ultrapassa a explicação. Por mais que esse objetivo seja importante, pregar e explicar, ela não para na explicação, ela vai
avança para a questão da aplicação. E quando você faz a aplicação, você faz com que as pessoas entendam a revelação de uma maneira contextual, né, para o seu próprio tempo. Então, aquele caminho que eu falei. A gente chegou num ponto importantíssimo da nossa conversa, que é a questão da vocação para pregar. Porque, assim, mesmo que o cara leia 200 livros sobre teologia bíblica da pregação, perfil do pregador, blá, 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 se o cara não tiver uma vocação, uma habilidade, né, impressa por Deus, né, no coração dele, uma coisa é você ser eloquente para dar uma aula. Você está na faculdade lá falando com eloquência, e o aluno diz, poxa, eu não te entendi. Outra coisa é você ser voz de Deus, né, Vox Dei, quando prega. É verdade. Isso não é uma decisão do pregador, cara, desculpa. Você não vai chegar em casa e dizer, não, hoje Deus vai falar. Pô, isso não é decisão de ninguém, isso aí é Deus que... Não, Felipe, você vai ser... Como é no Antigo Testamento, né? Deus escolhe os profetas, são caras assim, de caráter às vezes muito questionável, vários deles, né? Gente estranha. Tem os de caráter ilibado, né? Tem gente incrível como Isaías, como Jeremias, como Elias, mas tem muita gente esquisita também no Antigo Testamento que Deus levanta, e quando Deus levanta, Deus fala, e não é uma opção do cara. Só do cara, se não, Deus vai falar comigo, né, como Balaão, por exemplo, que nem um profeta clássico é, né? Ele é um vidente, né? Um feiticeiro, um bruxo, sei lá o que ele era, maluco, mas naquele momento ele recebeu de Deus uma aptidão para falar. Né? Isso. A gente pode lembrar, você falou de alguns aí, que eles mesmos, esses profetas, esses homens de Deus no Antigo Testamento, eles não queriam, num primeiro momento, fazer aquilo ali. Se sentiam completamente inadequados para aquilo. Não vou, Senhor. Moisés falou, não. Quem sou eu, Senhor? Sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de puros lábios, disse Isaías. Eu sou muito novo, eu sou uma pessoa... Mas Deus, ele pega exatamente essas pessoas para poder mostrar que o poder da pregação é dele, né? É ele que usa pessoas. E ele confere o dom, né? A vocação que você falou a essas pessoas para que elas preguem, administrem aquilo que Deus revela e preguem, proclamem de uma forma fiel, fidedigna, o texto das Escrituras, aquilo que ele revela, né? Exatamente. Eu acho que... Nesse aspecto, assim, as comunidades de fé, as lideranças, elas precisam treinar os obreiros para ensinar. Essa é uma percepção que eu tenho em particular, que eu acho que todo obreiro ordenado tem que saber pregar, senão ele é inútil para o exercício do ministério, ainda que seja um trabalho operacional, né, mais na diaconia, por exemplo, mas mesmo na diaconia ele tem que ministrar a ceia, né? Sepultamento, então todo obreiro tem que saber pregar, ponto. Tem. Mas as igrejas precisam ter o hábito de orar e pedir, Senhor, levante entre nós aqueles que são vocacionados para falar em teu nome, porque uma coisa é o cara lá no púlpito pegar o microfone e pregar com clareza, outra coisa é você ficar pressionado contra a parede. Eu me lembro, Felipe, quando eu era garoto, naquelas cruzadas evangelísticas, eu não sou tão velho assim, mas já estou ficando velhinho, né? Então, eu fui em algumas cruzadas evangelísticas, Pino Suéger, Billy Graham, né? Que se fazia geralmente no Maracanã, aqui no Rio, São Januário, né? Eu fui muito a São Januário. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Cara, rapaz, o cara pregava, eu vi muitos americanos pregando, né? Ingleses. O cara pregava, você ficava paralisado. O próprio David Wilkerson, Tozer, fica paralisado ouvindo o cara falar. Entendeu? É como se Deus pegasse você pelo pé, de repente, surpreendesse com um encontro. Exatamente isso. Exatamente. É uma coisa, eu realmente... assim, no meu início também, né, de caminhada cristã, eu fui muito impactado por pregadores, né? Pregadores que estavam na mídia e pregadores que não estavam na mídia. Eu fui muito influenciado por bons pregadores. Lamentavelmente, alguns deles hoje não estão nem assim tão firmes na boa teologia,
como nós sabemos, né? E isso, para mim, desculpa te interromper, Felipe, mas isso, para mim, é a grande comprovação da vocação profética. Porque, Exatamente. ao contrário do que muitos ensinam, que a comprovação profética, ou a comprovação da vocação, ela tem uma linha moral, para mim, é o contrário. É o tropeçar, né? A falha, a clareza de que o cara tem problema, destaca, enfatiza a clareza da vocação, porque aquele cara, por si mesmo, jamais conseguiria produzir algo tão sublime. Foi Deus através dele. Exatamente. É humilhante no sentido de que coloca o camarada no seu próprio lugar e Deus no seu próprio lugar, né? E Deus é poderoso. Nós, né? Humilhante para nós. Humanamente falando. Como é que esse cara vem aqui agora, né? Que a gente sabe quem é, o que faz, e Deus fala através dele. É mais ou menos o que a gente vê na Bíblia, por exemplo. Bom, enfim, vai virar outro assunto. Mas aí deixa eu concluir esse livro dizendo o seguinte, né? Sim. O livro ele vai explorar, então, o que a Bíblia fala sobre pregação por meio de um levantamento das mudanças de paradigmas no ministério da palavra ao longo da narrativa bíblica, da aliança no Antigo Testamento, e o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, e isso aplicando aí a vida dos pastores e pregadores nos dias atuais. E o livro é dividido em 5 partes. Estou terminando rapidamente para a gente passar para outro livro. Fica tranquilo, não tem pressa, o livro é dividido em 5 partes. Primeiro, o quadro mais amplo, que ele vai falar sobre uma teologia bíblica do ministério da palavra, como se fosse uma introdução, a primeira parte. A segunda parte é um levantamento das mudanças de paradigma no ministério da palavra. Isso ele vai fazer a partir do Antigo e do Novo Testamento. Vai falar da pregação expositiva hoje, né? As reverberações da teologia sistemática e conclusões e aplicações. É assim que ele vai tratar o livro. Sobre a questão da reverberação, a gente vai ver um pouquinho no outro livro, né? Por isso que eu não deixei assim, não quis comentar tanto, porque eu acho que a centralidade daquilo que o Jonathan Leeman vai tratar no seu livro é exatamente, né, o termo satélite de todo o livro, a igreja centrada na palavra, é exatamente a palavra, o termo reverberação. Mas, então, antes de passar para esse livro, para o segundo, mostra de novo o livro aí para a turma ver, para quem quiser comprar. Livrão. Isso, o livro do Jason Meyer é a Teologia Bíblica da Pregação, tá? Um livro que foi lançado no ano passado e ele esteve no Brasil, no Congresso do Pregue a Palavra, né, pregando, ensinando lá a Palavra de Deus. Então, assim, é um camarada fantástico. O livro é muito gostoso de se ler. O apêndice do livro é maravilhoso também. Então, assim, o conteúdo, as partes são muito importantes. Eu até faço aqui um destaque meio que suspeito, né? Dizendo que quando ele trata da questão da pregação expositiva hoje, né? Que é um ponto que eu gosto demais, ele vai falar sobre o que da pregação expositiva, o como da pregação expositiva e o porquê da pregação expositiva hoje. Então, assim, é muito legal a gente poder reforçar essa ideia de que pregar é expor, né? É explicar e aplicar a palavra de Deus, né? Então, assim, é muito legal mesmo o livro Teologia Bíblica da Pregação, a mensagem que glorifica a Deus, honra as Escrituras e edifica a igreja. Okay. Agora a gente vai entrar, então, Leclerc, né, que é o livro Igreja Centrada na Palavra, como as Escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus. O autor desse livro, Jonathan Leeman, ele é diretor editorial da série 9 Marcas e autor de alguns livros publicados pela Vida Nova. E Leeman é professor e presbítero na igreja Cheverly Baptist Church, em Washington, D.C. E, na verdade, ele é digamos assim, o cabeça pensante do 9 Marcas ali, né? O diretor editorial da 9 Marcas, da série 9 Marcas. E ele vai trabalhar uma coisa muito interessante, que é assim, que a gente pode constatar hoje, Leclerc, sem nenhuma surpresa, infelizmente a gente diz isso, que muitas igrejas têm procurado crescer e se estabelecer com base em atributos visíveis e mensuráveis. A gente conversou sobre isso quando a gente falou do primeiro livro.
Então, assim, boa música, espetáculos de áudio e vídeo, templos suntuosos, liturgia dinâmica, eventos de jovens, autoajuda, uma lista quase que interminável que relega a pregação a segundo plano e suscita algumas perguntas, né? O ministério da palavra ele é mesmo primordial para a vida dos cristãos? Será que existe algo melhor para potencializar a vida e o crescimento das nossas igrejas do que uma pessoa falando a palavra de Deus? E aí o Jonathan Lima, com esse livro, ele vai dizer que não, que a igreja precisa estar centrada na palavra, e que as escrituras é que dão vida, é que dão crescimento à vida da igreja, né? Então, nesse livro, o autor vai defender que a única ferramenta que precisamos para criar e fazer uma igreja crescer e torná-la saudável é a palavra de Deus. Quando a palavra se torna a base das ações da igreja, como evangelismo, ação social, ensino, adoração, discipulado, oração, pregação e etc., isto tudo se torna aí algo externo, porque a igreja se tornou uma igreja vibrante, os seus membros se tornaram fortes e saudáveis à medida que assimilaram a boa pregação da palavra. Na verdade, esse é o mote, inclusive, das 9 marcas, né? Que é o primeiro assunto tratado pelas 9 marcas, é exatamente a pregação expositiva, que eles trabalham com as marcas essenciais, a pregação expositiva, né, o entendimento bíblico do evangelho e a teologia bíblica. Essas 3 bases se tornam aí essenciais para as outras marcas que eles trabalham. Então, a pregação expositiva, ela torna a igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja ouvinte de pregações bíblicas. É isso que eles vão tratar e é isso que o livro vai desenvolver. Nesse aspecto, a gente tem que discutir quem é o público, né, cara? Porque a palavra de Deus, ela tem efeito e eficácia no coração de quem nasceu de novo, né? Exatamente. Aí a gente volta à discussão que a gente estava falando, né? O que as pessoas têm buscado? Uma igreja performática, uma igreja pragmática, uma igreja que tem um bom som, tem uma salinha lá para as crianças. Então assim, mas ele trata uma situação que a gente precisa pensar. Você levantou essa bola e disse que não era o momento para isso, né? E eu concordo que a gente não está tratando especificamente sobre essa situação dos líderes e dos pastores, mas ele diz no livro que muitas vezes a igreja ela é cópia dos seus líderes, né? Dos seus pastores que desejam ser personalidades reconhecidas, atraírem multidões. Então, isso acaba fomentando esse tipo de público, né? Os pastores que gostam de holofote, a igreja vai gostar. Cara, às vezes eu faço umas coisas meio doidas. Essa semana, por exemplo, ontem, na verdade, eu parei para assistir um camarada que é um coach cristão. Se diz pastor de uma igreja nos Estados Unidos, martirizando, né? Porque, cara, você não ouve nada do evangelho. Nada do evangelho. Você ouve um pessoal tentando potencializar as virtudes que os homens têm e tal. Você é o máximo, você tem poder, você consegue. O que você precisa de um empurrão, né? Enfim. É importante a gente abordar esse ponto, porque assim, a transcendência, né, que é essa experiência de dentro para fora, de êxtase, né? A transcendência é isso, né? O êxtase, o prazer, a alegria, o gozo, né? O cara está ali. A transcendência, ela faz parte da natureza humana. Você pode ter uma experiência transcendente na ópera, no teatro, no jogo de futebol, no gol do último minuto lá, né? A torcida tem uma experiência transcendente de êxtase. Nas questões cívicas, quando uma criança nasce, que o médico tira lá a criança da barriga da mãe, a família tem uma experiência transcendente. Então, o ponto está aí. Todas essas comunidades oferecem a transcendência, só que a transcendência bíblica ela só existe com um encontro real, verdadeiro, pessoal com Cristo Jesus.
como Senão, resultado desse encontro. senão não vai ter nenhuma diferença entre ir à igreja e subir a montanha. Você É chega lá no verdade. pico da montanha, olha toda a paisagem, você tem um momento de êxtase, né, de prazer, de alegria. Ou quando você passa no Enem, você chora de Aham. alegria, né? Quando você consegue um emprego. Não tem diferença nenhuma. O ponto que ele levanta no livro é exatamente esse. Por que a pregação é essencial? Porque ela fala ao coração dos que nasceram de novo. Exatamente. Então, sem Exatamente. a pregação, você não tem uma comunidade de gente nascida de novo. Você tem qualquer coisa. Você tem qualquer coisa. E Exatamente. nós não estamos falando, por isso que as Exatamente. pessoas são falsas, né? Não, Não necessariamente. São pessoas até. elas estão sinceramente equivocadas. Aí, desculpa, né? A gente tem que chamar o texto de Mateus 7, né? Mas, Senhor, em É, teu nome, é, textos mais exatamente. aterrorizantes da Bíblia, né? E aí, assim, o que acontece? Só ampliando um pouquinho o que você acabou de dizer, esses tipos de pregadores querem pregar sermões incríveis, a palavra de Deus ela é esquecida em detrimento da performance, da criatividade, da habilidade, do carisma, enfim, da personalidade do pregador e não na autoridade da palavra de Deus. E a Bíblia é um acessório apenas, né? São Não há confiança no antropocêntricas, poder. né? Totalmente antropocêntrico. Não há confiança na palavra de Deus, mas o homem está no centro e tudo que se faz ali naquele momento de culto é para atender às expectativas das pessoas. Verdade. Então, o Jonathan Lima ele vai usar, como eu falei, uma palavra interessante como termo satélite do livro, né? Termo central, que é a reverberação. Inclusive, o livro ele tinha esse nome antes. Lá nos Estados Unidos, antes de ser publicado, o livro tinha esse nome. A segunda edição que mudou o nome. Então, com isso, ele quer dizer que o ministério da palavra na vida da igreja inicia no domingo. A reverberação, então, ela inicia por meio da pregação pública, mas depois ela passa, né, ela continua sendo propagada no cotidiano da vida da igreja à medida que a palavra se torna absolutamente central na vida dos membros, ecoando de um para o outro. Então, assim, Verdade. começa no domingo, mas a palavra vai reverberando por meio da música, por meio da oração, por meio da piedade, por meio das disciplinas espirituais, por meio das conversas entre os membros, no ambiente familiar. Ela toca o chão, né, cara? Ela sai do céu e toca o Exatamente. chão. Exatamente. Ecoa pelas ruas, alcança os familiares, amigos de trabalho, até os desconhecidos. Então, a palavra de Deus se torna central na vida da igreja. Então, a igreja centrada na palavra é essa igreja que acompanha a trajetória dessa palavra que reverbera no cotidiano, na vida Isso. comum do lar e da sociedade. Então, esse tipo de igreja cresce porque o evangelho cresce. O evangelho ele é aplicado à vida da igreja. Eu acho que está faltando. Você vê, Leclerc, que o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que a palavra de Deus crescia, que o evangelho se desenvolvia no meio do povo. E à medida que a palavra de Deus crescia, o evangelho se desenvolvia, a igreja ia sendo acrescentada com aqueles que haviam de ser salvos. Ao Então, mesmo tempo, a Bíblia diz que toda vez que o povo de Deus entra por outro caminho, Deus esconde a sua palavra. Isso é bem legal, né? Vê lá no Antigo Exatamente. Testamento, lá, há 20 anos não se ouvia a palavra do Senhor. Então, Deus Exatamente. esconde. A palavra de Deus é... Cara, isso é, assim, é extremamente estarrecedor. Como é que os caras podem ficar um tempão na cabeça achando que está servindo a Deus, mas Deus escondeu a sua palavra. Ele só libera a palavra se ela tiver centralidade. Se ela não tiver centralidade, não tem palavra. Exatamente. E é um eco daquilo que Jesus fala em Mateus 11, né? Que ele fala que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e Ponto aquele a quem o final. Filho quiser revelar. Ou Exatamente. seja, e ele diz, graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Jesus vai dizer exatamente isso, de que o Pai se esconde, ele fica silencioso para aqueles que se assoberbam, né, diante da vida, acham que sabem de tudo e não precisam de Deus. E aí Deus se esconde, Deus não fala com essas pessoas. Para pensar uma coisa, eu ouvi essa semana o John MacArthur dizendo isso num vídeo. Eu gosto muito de ouvir o John MacArthur Jr. E ele fala que a pregação ela é para a igreja.
para a igreja que quer ouvir a palavra de Deus. Ele disse Exatamente. isso claramente, o ministério da pregação. Ele falou assim, a Bíblia foi escrita Para para os crentes. salvos. Para Para os salvos. crentes, Porque os exatamente. não crentes, os não salvos, não entendem as Mas coisas do Espírito. isso é óbvio, né? Quando a gente dá aula de Isso. missão, missiologia, missão urbana, a primeira coisa que a gente fala, não, quando você estuda, fala com os missionários, não adianta querer ensinar a Bíblia para quem não nasceu de novo. É inútil. Exatamente, É inútil. Então, exatamente. aquele que não nasceu de novo, você compartilha a sua fé, né? Isso, Compartilha a sua experiência. Você isso. conta sobre o encontro que você teve com Jesus. E só, porque a palavra de Deus ela é luz e ela só funciona para quem tem luz na mente. Se o cara não tem luz, Exatamente. ela é incompreensível. Vai Isso ficar lendo, vai ficar lendo. é muito bacana, cara. Você vê no Antigo Testamento as orações dos Salmos, os caras pedindo, Senhor, né? A tua palavra é luz, né? O cara querendo assim, o cara pedindo ao Senhor para que torne aquela palavra compreensível. E essa era a função dos levitas, tornar a palavra de Deus compreensível. E essa era a função dos apóstolos, tornar a palavra de Deus compreensível. E a igreja contemporânea, parece que Deus escondeu a palavra dela. É interessante porque veja o que Deus faz, né? Esse ministério de pregação, como a gente conhece hoje, de uma personalidade, um Deus usando alguém para transmitir a sua mensagem, explicar, expor, aplicar, eu acho que se inicia propriamente dito com Esdras e Neemias, né? Esdras Sim, subindo no púlpito de madeira sim, e sim. transmitindo o evangelho, né? A grande E o povo sinagoga, né? e os levitas iam entre os povos, entre os grupos de pessoas, explicando, ensinando a palavra de Deus, porque eles não entendiam. E aí, Traduzindo, à entendeu? medida que eles iam aprendendo, entendendo, aí Deus trazia uma comoção para toda a comunidade de Israel. E outra Verdade. coisa que eu gosto de também falar é aquele encontro do Filipe com o eunuco da rainha de Candace. Que o cara tá lendo, não consegue compreender absolutamente nada. Mas Filipe se aproxima, tá entendendo o que você tá lendo? Não estou entendendo. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí Você, Filipe então toca. a gente poderia citar também Barnabé, que é enviado pelos apóstolos para tornar a palavra de Deus clara, né? Uma vez que Compreensível. os caras tinham um encontro com Cristo pessoal. Então, uma vez que o encontro com Cristo acontece, a mente abre. Então, aí, a É, partir desse momento, a pessoa está pronta para receber a palavra. Aí entra é. o mestre para ensinar a palavra. Exatamente, exatamente. Eu acho muito maravilhoso isso. Então, assim, para a gente concluir, sabe, Leclerc, o próprio autor diz que ele não está ensinando nada de novo nesse livro, né? O que ele procura Verdade. destacar no livro são coisas que são realmente antigas, mas que são poderosas, são extremamente relevantes, né? Mas se pensarmos que as coisas antigas e poderosas precisam ser perdidas e esquecidas, vou renegar segundo plano, aí você vai ver que esse livro se torna urgente. Então, o autor, ele destaca, ele deixa claro que ele não está falando nada de novo, ele não está inventando nada, ele só está tentando recuperar aquilo que a igreja perdeu. E eu acho que esse é o mote do próprio Ministério Nove Marcas, porque o Mark Dever e o Ministério Nove Marcas destacam o seguinte: as marcas que eles colocam nos livros, né, Nove Marcas, que a gente tem aí na Vida Nova, por meio de fascículos, né, os livros aí, a Verdade. coleção completa e tudo mais, Que do antigamente a Jonathan gente Lima comprava em banca de jornal. Exatamente, exatamente. Então, tudo que eles reúnem nessas nove marcas, segundo Mark Dever, é exatamente as marcas que foram esquecidas pela igreja e pelos cristãos. Eles procuram destacar as marcas que foram esquecidas. E veja, a pregação expositiva é colocada em primeiro lugar, como aquilo que talvez tenha sido esquecido pela igreja. Então, esse livro, A Igreja Centrada na Palavra, como as Escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus, vai falar exatamente dessa questão, que a gente precisa recuperar a centralidade das Escrituras, do Evangelho na vida das pessoas. Então, basicamente, é isso, Leclerc, que esse livro trata, e eu agradeço muito aí o seu convite, a oportunidade que eu tenho de poder compartilhar desses livros, desses conhecimentos, dessas leituras, dessas coisas boas que a gente tem a oportunidade hoje
vasta. A Vida Nova tem feito um trabalho maravilhoso de editar livros maravilhosos para a gente, tanto de autores nacionais como de autores internacionais, mas que dialogam muito bem com a nossa realidade, né? E eu fico muito feliz de poder participar com você e discutir sobre esses assuntos. Eu que agradeço, Felipe. Agradeço a sua disponibilidade. Quero convidar o pessoal que está assistindo a se inscrever no canal youtube.com/Oficina da Palavra. Você vai encontrar não apenas essa live, mas várias outras sobre livros, né? Inclusive com o Felipe. A gente tem uma outra que a gente fez sobre os livros do John Piper. E se você quiser fazer perguntas para o Felipe que é o cara, eu só estou aqui mediando. Se você quiser fazer perguntas, você escreve aqui no canal, faz as perguntas e a gente vai responder você. Inscreva-se, né? Marque aí no sino e compartilhe. A Oficina da Palavra é tudo de graça. Obrigado, Felipe. Valeu, Leclerc. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim permitir. Até a próxima.